Volume 1. Prólogo. Marcha da morte para o desastre. As estrelas se espalham pelo céu. Dezenas e dezenas delas. Você já viu uma estrela cadente? Tenho certeza de que muitas pessoas já viram. Talvez você tenha sido cativado por sua beleza fugaz ou tenha feito um pedido a uma delas quando ela caiu no céu noturno. Mas você já viu um meteorito atravessar os céus em direção à superfície? Você já ouviu despedaçar o céu com um rugido estrondoso? Chocando-se contra o solo com um impacto aterrorizante? Talvez alguns de vocês tenham visto algo parecido na TV ou na internet. Em algum lugar. Mas, mesmo assim, tenho certeza de que ninguém jamais pensou que gostaria de ver uma chuva de meteoros de perto, caindo ao seu redor. E, no entanto, neste exato momento, estou vendo mais de uma centena de pedras caindo diante dos meus olhos. Pedras caindo bem diante de meus olhos, uma após a outra. Não, eu não deveria dizer isso de forma tão passiva, como se fosse um problema de outra pessoa. Porque, em primeiro lugar, eu sou o responsável por esse desastre. Por causa de uma escolha que fiz sem pensar há apenas 10 minutos, uma chuva de meteoros está arrancando o solo. Os meteoritos caem em toda parte. De algumas centenas de metros de mim até o enorme cânion ao longe, esmagando distância, esmagando todos os inimigos dentro desse grande raio. Os pontos no radar no canto do meu campo de visão desaparecem como uma mancha incômoda sendo lavada. Não consigo ver daqui, mas, muito provavelmente, inúmeras vidas estão sendo exterminadas no ponto de impacto de cada meteorito. Impacto de cada meteorito. E logo depois que cada um desaparece na Terra, ouço o som do impacto e sinto um tremor sob a Terra. O impacto e sinto um tremor sob meus pés. E então, assim como uma enorme maré de detritos está prestes a me atingir. De repente, uma dor lancinante me atinge como a ira de Deus. É como se meu crânio estivesse se abrindo e meu corpo estivesse se dividindo. Quando a dor cessa, meu corpo se perde na nuvem de poeira. Vou voltar um pouco no tempo. Eu estava fazendo hora extra em um dia de folga, em um último esforço para concluir um projeto atrasado a tempo de cumprir o prazo final. Como programador de uma empresa de subcontratação, trabalho em projetos terceirizados, como jogos para PC e jogos para smartphones que são encomendados por empresas maiores. Por mais duvidosa que seja a nossa empresa, uma pessoa nunca tem mais de 2 projetos ao mesmo tempo. Mas, devido a muitas alterações e bugs de última hora, o programador mais jovem designado para esse jogo havia se ausentado logo antes do prazo de entrega. Que perdedor! De fato, a taxa de rotatividade de empregos aqui era tão alta que Júnior e eu éramos os 2 únicos programadores de toda a empresa. Como não havia tempo para encontrar um substituto de última hora, fiquei preso a terminar os projetos dele, além dos meus próprios projetos. Tudo certo, entrada, saída e comentários de todas as classes, completo. Agora eu só preciso deixar o documentador automático preparar os documentos a partir do código-fonte. Código-fonte elaborar um diagrama de correlação, e então poderei começar a depuração séria. Estiquei-me um pouco, estalando o pescoço. Olhando ao redor, parecia que todas as mãos estavam no convés. Você nunca imaginaria que era feriado. Infelizmente, isso era normal em meu local de trabalho. Na mesa ao lado, o supervisor das comissões de depuração estava reclamando enquanto trabalhava, mas ninguém lhe dava atenção. Quem tinha tempo? Os designers e planejadores de jogos que estavam por perto trabalhavam solitário em silêncio, todos com os mesmos olhos mortos e vazios.
Quando fiz o café e voltei para minha mesa, meu PC já havia terminado seus processos e os dados necessários para a depuração estavam completos. Sem esses dados, não era de se admirar que meu ex-colega de trabalho tivesse feito um trabalho tão péssimo trabalho. Acho que é inútil reclamar de Júnior quando eles o jogaram na briga sem nenhum treinamento no trabalho, não é? Havia 4 programadores trabalhando aqui há apenas meio ano, quando ele começou, e agora? Agora sou só eu, então acho que isso diz mais sobre essa empresa do que qualquer outra coisa. Senhor Sr. Suzuki, o cliente está reclamando que o WW é muito difícil para iniciantes e nos pede para consertá-lo. O que devemos fazer? Olhei por cima do ombro e vi o Sr. Tubbs, o diretor e designer principal. Desamparado, como sempre. Eu ouvi você começar a me chamar de Satou, amigo. Não pode ao menos dizer meu nome corretamente? Certo? Estou na equipe há mais de 6 meses. E por que você parece meio que feliz com mais problemas ainda? Não entendo por que tantos desenvolvedores são masoquistas. WW é a abreviação de Warworld, um jogo de navegador para PC que estamos desenvolvendo com seriedade há algum tempo. É um jogo de estratégia com alguns elementos de mídia social, ambientado em um mundo de fantasia. Eu não disse a eles que, se tornarmos o jogo mais fácil, o público-alvo deles não vai jogar. Passamos inúmeras reuniões com o cliente para decidir sobre esse nível de dificuldade. Acho que todas aquelas reuniões inúteis realmente eram, bem, inúteis. Ótimo. Bem, eles não aceitaram isso antes, mas e se adicionarmos um recurso de bônus? Em que os novos jogadores teriam a capacidade de encontrar todos os inimigos no mapa, além de um feitiço de bomba. Feitiço de bomba de apenas 3 usos que pode eliminá-los? Poderíamos dar a eles um título extra especial ou algo do gênero se eles passarem sem usá-lo, para que os jogadores mais habilidosos possam. Os jogadores mais habilidosos tenham um incentivo para não ativá-lo. Não temos muito tempo, então vamos fazer isso. Faça a configuração. Por favor, Suzuki. O Sr. Tubbs estava tão despreocupado com seus pedidos como sempre. Espere um pouco. Estou trabalhando na depuração do MMO para smartphone agora mesmo. Agora, então você pode obter a aprovação do cliente primeiro? Se simplesmente o colocarmos lá sem pedir, não teremos tempo de mudar depois se eles não gostarem. Tudo bem, vou ligar para eles imediatamente. O Sr. Tubbs se afastou para a área de fumantes, com o celular na mão. Retomei meu trabalho, resmungando para mim mesmo o tempo todo. O senhor. Em pouco tempo, o Sr. Tubbs me deu um sinal de positivo, e cada vez mais tarde eu continuava trabalhando, matando a fome com junk food. Corrigir os inúmeros erros no trabalho do Júnior levaria a maior parte da noite antes que eu pudesse finalmente sair da sala de aula. Noite antes que eu pudesse finalmente deixar o resto para a equipe de depuração. Qual era mesmo o nome daquele jogo? Como sempre nos referíamos a ele como o MMO ou aquele RPG, eu havia esquecido seu título real. Ah, claro, Freedom Fantasy World. Acho que evitamos chamá-lo assim. Acho que evitamos chamá-lo assim porque era muito parecido com o antigo título do WW, Fantasy War World. Mas eu me lembrava de que os antigos documentos de especificações eram sempre rotulados como FFW e assim por diante. Por fim, eles tiraram o Fantasy do título do WW e o nome do RPG, que aparentemente era temporário, foi alterado para Freedom Fantasy Life, com FFL como a nova abreviação. Portanto, não havia mais
portanto, não havia mais motivo real para a confusão, mas aí já era tarde demais. Suzuki, temos um relatório de bug do grupo que está verificando o Sotorage. O que é desta vez? Se for sobre os itens gratuitos infinitos, eu já cuidei disso. Já cuidei disso. Não, isso foi um problema com o inventário no FFL. Desta vez, é um bug de duplicação. Duplicação de itens no WW, segundo eles. Você poderia dar uma olhada no anexo que lhe enviamos. Está bem. Droga, é sempre difícil se livrar de bugs de duplicação. Trabalhar em 2 projetos ao mesmo tempo é muito complicado. A propósito, Sotorage não se refere a nenhum armazenamento externo ou disco rígido, é o nome do sistema de inventário da WW. Continuei meu trabalho de correção de erros no WW, lidando com cada relatório de erros que chegava da equipe de depuração. Em algum momento do processo, o Sr. Tubbs enviou um e-mail pedindo que eu removesse as limitações de capacidade do armazenamento do WW para o teste beta. Sotorage para o teste beta. Ele enviou o e-mail porque não queria que eu gritasse com ele pessoalmente, o bastardo. Com certeza vou fazer com que ele me pague um jantar ou algo assim depois de tudo isso. Isso. A equipe de depuração da FFL também precisava verificar algumas limitações e me pediu para desativar temporariamente as restrições de nível. Isso não deveria ser tarefa do grupo do servidor? Do servidor? Eu o xinguei enquanto trabalhava. Cara, isso vai ser outra noite inteira, não é? A correção de erros continuou durante toda a manhã até que, milagrosamente, finalmente conseguimos entregar o aplicativo FFL ao cliente. Definitivamente, ele não estava sem bugs, mas, felizmente, uma vantagem da distribuição online é a arma de último recurso conhecida como o patch de atualização. Eu quase podia ouvir os usuários me vaiando por ter pensado nisso, mas eu estava cansado demais para me importar. Fiz minhas correções no trabalho da outra equipe para o WW e enviei o arquivo do programa para o Sr. Tubbs pelo correio entre empresas. Depois de 30 horas sem dormir, era hora de tirar um cochilo bem merecido na área tranquila embaixo do meu mesa. Vá em frente e ria desse escravo corporativo. Neste momento, dormir é justiça. Você já ouviu falar de sonho lúcido? É quando você está sonhando, mas tem consciência de que está sonhando. Naquele momento, eu estava em um deserto. Sim, um deserto. Se você puder imaginar o Grand Canyon, isso deve lhe dar uma ideia. Como eu sabia que isso era um sonho? Por um lado, eu me lembrava de ter adormecido embaixo da minha mesa apenas alguns momentos. Por outro lado, havia os 4 ícones no canto inferior direito do meu campo de visão, juntamente com o gadget chamado menu e a tela do radar no canto superior direito. Era interface do WW, o jogo em que eu estava trabalhando há pouco tempo. No entanto, não era a primeira vez que eu tirava um cochilo durante uma marcha da morte. E me vi trabalhando até mesmo em meus sonhos. O fato de eu estar fazendo isso em um deserto, em vez do escritório ou do meu quarto, era um pouco estranho, mas provavelmente era apenas porque o quarto em que eu estava dormindo era muito seco ou algo assim. O cheiro da terra ressecada fazia cócegas em meu nariz. Um sonho em que eu podia sentir o cheiro das coisas. Isso era incomum. Com um pouco de tentativa e erro, descobri que podia abrir o menu só de pensar nele. Para minha diversão, algum tipo de bug me impediu de realmente tocá-lo com a mão. Felizmente, eu também podia operá-lo com minha mente.
Os itens do menu pareciam ser uma mistura de FFL e WW, mas acho que não se pode esperar que os sonhos sejam consistentes. Meu nome de personagem era Satou, como sempre. As pessoas costumam me chamar assim por engano, então é o nome que eu geralmente nomeio meus personagens de teste. Meu status e outros eram padrão para um novo personagem de nível 1. E meu equipamento consistia na barra de proteína, na carteira, no celular. E outras coisas que eu tinha comigo quando adormeci. Típica lógica de sonho mal feita. Ao examinar meus arredores, vi uma área em que o chão estava completamente cortado. Totalmente. Imaginando que fosse um penhasco ou algo assim, fui em direção a ele. Claramente, eu estava bem alto e eu estava na borda de um penhasco íngreme que descia pelo menos 90 metros. Pilares semelhantes de terras altas se erguiam de todas as partes do terreno baldio. Na parte inferior, a mesma terra marrom avermelhada. Marrom avermelhada se estendia até onde a vista alcançava. Ao longe, pude ver algum tipo de fenda, possivelmente um cânion. Tentei verificar no mapa, mas tudo fora da minha área imediata estava em branco. Supondo que esse sonho tivesse um sistema de névoa de guerra ou como o da WW, eu só conseguiria ver as áreas que já havia explorado. Um rótulo no canto superior esquerdo dizia Valley of Dragões, então talvez fosse essa a fenda? Olhei com os olhos o máximo que pude, mas não vi nada que se parecesse com um dragão. Em vez disso, vi algo muito diferente. Ele estava emergindo das sombras do penhasco mais próximo, levantando uma nuvem de poeira ao se aproximar. Como uma investida da cavalaria em um filme de fantasia. Meus olhos instintivamente caíram sobre os 4 ícones no canto inferior direito da minha visão, um que dizia pesquisar todo o mapa e 3 que diziam chuva de meteoros. As habilidades de emergência para iniciantes que eu havia criado após a reunião com o Sr. Tubbs. Reunião com o Sr. Tubbs. Movido por uma vaga sensação de desconforto, selecionei o ícone. Pesquisar todo o mapa. O radar localizou automaticamente todos os inimigos, e um conjunto de pontos vermelhos. Confirmou que o grupo que se aproximava era hostil. Como o escopo do radar era limitado, abri o mapa maior para verificar sua configuração. O exército que avançava era um grupo de inimigos de alto nível. Eram tantos. Havia tantos deles que toda a metade superior do mapa estava inundada de vermelho. Isso não é, e um pouco exagerado? São muitos. O grupo que se aproximava era chamado de Lizarmen de Elite. Havia cerca de 300 deles, a maioria no nível 50. Um jogador desarmado de nível 1 como eu, definitivamente não teria a menor chance. Quando o grupo estava a menos de 2.000 metros do penhasco, sua marcha parou de repente. Eu me escondi atrás de uma pedra, fora de vista, e olhei para eles. Eles pareciam um tipo de exército montado, mas não era uma cavalaria comum. Pude perceber que suas montarias não eram cavalos, mas a poeira obscureceu demais minha visão muito forte para determinar muito mais. Um dos cavaleiros se afastou e se aproximou do meu esconderijo, finalmente, dando-me uma visão mais clara. A montaria não era um cavalo, mas uma espécie de dinossauro semelhante a um velociraptor. E o cavaleiro de armadura não era um humano, mas um homem-lagarto. O homem-lagarto estava gritando algo em um idioma que eu não entendia. Mas não havia dúvida de que ele parecia ter percebido que eu estava aqui. E acho que também poderia atribuir isso à lógica absurda dos sonhos. Ele pareceu esperar um momento pela minha resposta. Quando ela não veio, quando nenhuma resposta veio,
ele aparentemente se cansou de esperar e pegou um arco longo, apontou-o diretamente para mim. E puxou a corda do arco para trás com um braço poderoso. O contorno de seu corpo brilhou brevemente em vermelho, mas eu não tinha tempo para me preocupar com isso. O homem-lagarto soltou a flecha e ela cortou o ar, assobiando direto em minha direção. Sim, completamente reta, ela se movia em uma linha perfeita, aparentemente intocada pela gravidade. Naquele instante, eu me resignei a morrer em meu sonho. Mas a flecha apenas roçou minha bochecha quando passou voando. Meu rosto estava quente, como se tivesse sido queimado. Inconscientemente, levei a mão à bochecha. Minha bochecha sentia algo escorregadio. Ao olhar para baixo, vi que meus dedos estavam manchados de vermelho, exatamente como eu temia. Toquei minha língua no sangue fresco e senti o gosto de ferro. Será que isso é realmente um sonho? Sonho? A pergunta veio à minha mente sem ser solicitada. Um som estrondoso, como de uma chuva torrencial, interrompeu meus pensamentos. O exército. O exército estava atirando em mim, suas flechas chovendo em um arco perfeito. Deslizei rapidamente. Deslizei rapidamente para dentro de uma cavidade na rocha, caí nela desajeitadamente, para ser mais exato. Antes que eu tivesse a chance de recuperar o fôlego, uma saraivada de flechas perfurou-o. Onde meu corpo estava momentos antes. As primeiras flechas a cair estalaram e se espalharam enquanto as flechas atrás delas acertavam o alvo. Olhando para as afiadas, tremi como se minhas costas tivessem sido mergulhadas em uma água fria. As flechas se acumularam a menos de 6 metros de meu esconderijo. Esses Lizarmen eram atiradores talentosos, mas eu não tinha tempo a perder admirando-os. A única coisa em minha mente era o medo. Aqueles de vocês que foram perseguidos por monstros em seus sonhos provavelmente entenderão como me senti. Eu tinha muito poucas opções. Eu poderia ficar ali agachado embaixo da rocha e morrer, tentar fugir durante uma pausa na cascata de flechas ou revidar. Selecionei um dos 3 ícones da chuva de meteoros que ainda estavam no canto da minha visão. Canto de minha visão. O ícone desapareceu, deixando para trás um rastro temporário. Mas isso foi tudo. Ah, vamos lá. Está me dizendo que a implementação do comando não está funcionando ainda? Como se para aumentar ainda mais o meu pânico, outra onda de flechas caiu. Lenta mas seguramente, a barragem estava destruindo meu esconderijo. Afinal, qual é a força dessas flechas, afinal? Esses caras são o bando alegre de Robin Hood ou bando de Robin dos Bosques ou algo assim? Praguejando, selecionei os 2 ícones restantes da chuva de meteoros. Mas, novamente, os símbolos apenas desapareceram, sem nenhum outro efeito. Uma das flechas finalmente atravessou a rocha e passou de raspão pelo meu ombro. Droga! Vou morrer por causa de um bug? Que tipo de final ruim e doentio é esse? É esse? Resmunguei, mas minhas reclamações ansiosas logo se transformaram em um murmúrio fraco. Murmúrio. Por quê? Porque eu tinha visto inúmeros meteoritos atravessando as nuvens, despencando. Fiquei olhando estupidamente para a visão. Obrigado por sua paciência, finalmente voltamos à cena em que tudo isso começou. Começou. Nome verdadeiro, Vichiro Suzuki. Nome do personagem, Satou. Foi assim que minha vida em outro mundo começou. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir.
E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.